Cremos na salvação, o novo nascimento. A paz de Cristo, irmãos. Esta é a lição 6, classe de adolescentes. Eu sou o Diácono Denis Pereira e é um prazer receber todos aqui para mais uma videoaula da Escola Dominical. Sejam bem-vindos, pastores, professores, dirigentes, coordenadores da Escola Dominical, não é verdade? Líderes de departamentos, alunos, todos que amam a Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos. Aqui nós temos as videoaulas para as classes de jovens, juvenis, adolescentes e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, dar like no vídeo, deixar o seu comentário. Eu vou colocar alguns comentários para aparecer aí. Comente, fale de onde você nos assiste, diga para nós a importância do nosso conteúdo para a preparação de suas aulas. Isso tudo nos motiva e esta interatividade faz o YouTube entregar o nosso conteúdo para muito mais pessoas, porque é assim que o YouTube funciona. Você curte, compartilha, comenta o vídeo, o YouTube fala: esse conteúdo é importante, é relevante, eu vou mandar para mais pessoas. É assim que funciona, por isso vamos a mais uma aula da Escola Dominical, mas antes, roda a vinheta. Lição 6, classe de adolescentes. Cremos na salvação, no novo nascimento. Nós estamos aqui com esta lição que trata de todos os nossos credos. E eu tenho dito que esta é uma lição extraordinária, é uma lição de fundamentos da nossa fé, muito importante. O texto bíblico está em João 3, do 3 ao 8. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É disso que nós vamos tratar na lição de hoje. Eu quero dizer a você que aqui na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais. Você conhece melhor minha família, meu ministério. Tem 3 links. Um link para baixar material de apoio à aula em PDF. Outro link para entrar em grupos de professores da Escola Dominical. E um outro link para baixar o meu primeiro livro em PDF gratuitamente, um livro sobre relacionamentos para jovens e adolescentes. É só clicar no link e baixar, e copia o link e manda também para os seus liderados. Cremos no novo nascimento, nós cremos na salvação. A salvação não é o plano B de Deus, viu? Ela é o plano A. Deus não foi pego de surpresa e teve que dar um jeito de fazer Jesus morrer para nos salvar, não. A salvação é o plano A de Deus. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde ou antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8 e 1 Pedro 1, 18 ao 20 vai falar isso. Este versículo mostra que Deus não foi pego de surpresa quando o pecado adentrou no mundo, não é? Antes de o pecado entrar no mundo e antes mesmo de o mundo ser criado, o Pai havia planejado entregar o seu Filho em lugar da humanidade. E aí fica aqui uma pergunta, você pode responder nos comentários. Se Deus sabia, e Deus sabia que o homem iria pecar, por que o criou? Por que Deus criou o homem? Porque Deus é criador. Está na essência de Deus criar. Porque Deus é Deus. Ele decide o que fazer e está feito. E Ele não volta atrás em sua palavra. É por isso que a salvação é o plano A. Porque vendo que o homem que Ele iria criar iria se entregar ao pecado, iria cair em pecado, lá na eternidade, antes mesmo de criar o homem, a matéria, lá na eternidade, Cristo já foi oferecido como nossa salvação. O Cordeiro, 1 Pedro vai dizer isso, conhecido antes da fundação do mundo. Logo, para nós, Cristo foi morto há 2000 anos atrás, mas para Deus, Cristo já tinha sido oferecido desde a eternidade, desde o momento exato em que Ele decidiu nos criar. A expiação. Expia o quê? Para compreendermos o valor da morte de Jesus de Nazaré, sua conexão com a nossa realidade de pecado e a salvação da vida através da cruz do Calvário, precisamos saber o conceito de expiação. Expiação é um dos termos de salvação que a gente quase não fala. Mas se você começar a pesquisar um pouquinho, você vai se encantar. Salvação, justificação, redenção, expiação, regeneração,
São todos termos ligados à salvação, remissão, não é? De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a ideia básica da expiação está ligada à reparação de um mal, à satisfação das exigências da justiça por meio do pagamento de uma penalidade. Logo, a expiação é o sacrifício, cuja finalidade é a de reparar os pecados da pessoa ora cometidos. Então, expiação é esse sacrifício que foi oferecido por todos nós, como pagamento de uma dívida. A quem é que o homem devia? O homem devia a Deus. É a Deus que o homem devia, não é verdade? Olha só, Colossenses 2:13. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Esta escrita de ordenanças era um escrito de dívida. Jesus apagou, tirando-a do meio de nós e cravando-a na cruz. E como é que Cristo pagou essa dívida? Com o seu sangue, tá? Agora, muitas religiões têm aí a ideia do sacrifício. Agora, qual a diferença do sacrifício da Bíblia para o sacrifício dos povos de outras religiões? Em primeiro lugar, é preciso entender que na Bíblia não há sacrifício humano, tá? Outra diferença está na individualidade do pecado. Enquanto que em outras religiões a responsabilidade do pecado não é individual, na Bíblia, para não se punir o povo inteiro, tá? O povo inteiro, o Deus amoroso responsabiliza a pessoa que comete o crime, devendo ela comparecer pessoalmente à casa de Deus para oferecer os sacrifícios. Então, para a remissão do pecado da humanidade, foi preciso Deus Pai entregar o seu único filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí vale lembrar que Jesus diz assim, ó, ninguém tira a minha vida, ninguém. Eu mesmo a dou, porque tenho o poder de dar e tenho o poder de tomá-la novamente. João 10:18. Nenhum homem a tira de mim. Olha o 17. Por isto o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. O sacrifício de Cristo é voluntário. Ele se ofereceu em nosso lugar. Ele se ofereceu em nosso lugar. Por amor a nós, por amor à nossa alma. Ele se ofereceu em nosso lugar, morrendo a nossa morte. A Bíblia diz, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar. A morte de Jesus ela é substitutiva. No Antigo Testamento, os sacerdotes apresentavam uma série de sacrifícios para salvar o povo e a si mesmos. Eles sacrificavam touros, bodes e ovelhas. Certa vez, o rei Salomão fez um incrível culto de sacrifício de animais para pedir perdão a Deus e consagrar um templo. Esses sacrifícios duraram 14 dias. 14 dias, tá? Era algo tão grande que quando você vai ler esse texto aqui em 1 Reis, não havia sacerdotes suficientes, quantidade suficiente de sacerdotes para oferecer esses sacrifícios, não é? Agora, nem sempre foi assim. Não demorou muito e o culto a Deus se transformou em uma reunião mecânica, não é? Então aqueles sacrifícios começou a ser mecânico, né? Então o pessoal pecava e falava assim, não, é só oferecer uma ovelha, é só oferecer um bode, só esquenta a cabeça não. O problema era apresentar sacrifícios a Deus sem amá-lo, participar do culto sem reverenciá-lo, sem ter intimidade com Deus. Você lembra que lá nos evangelhos, eu sou ruim de referência, mas nos evangelhos, lembra quando Jesus vai e chega no templo e ele repreende os cambistas? Um dos motivos era porque os cambistas vendiam ovelhas. Criou-se um comércio ali no templo baseado em sacrifícios. Então,
O que você precisa? Eu preciso de uma ovelha aí para oferecer um sacrifício que eu peguei. Porque qual que era a ideia? Você tinha que criar a ovelha. Você tinha que pegar das suas ovelhas, lá na sua casa, pegar lá uma ovelhinha nova, sem defeito, sem mancha, trazê-la pelo caminho e oferecê-la a Deus por meio do sacerdote. Mas criou-se um comércio ali, onde a pessoa chegava ali no templo e disse, tem uma ovelha aqui, tem aqui. Às vezes tinha até umas ovelhinhas com defeito. Não, vai essa aí mesmo que é mais barato. Olha só, então começou a virar uma coisa mecânica. Então Deus enviou seu Filho para morrer por nós de uma vez por todas. Até porque lá em Hebreus, o escritor vai dizer, Hebreus 9, o escritor vai dizer que o sangue de touros, de bezerros, de ovelhas, de animais, enfim, não é capaz de perdoar pecados. Ele vai dizer também que os sacerdotes que ofereciam sacrifícios tinham que oferecer sacrifícios por si mesmos, pelos próprios pecados. Essa é a diferença entre eles e Jesus Cristo, não é? E eles tinham que oferecer sacrifícios todas as vezes, direto, diariamente, todos os anos. Jesus não. Como ele é sem pecado, ele se oferece uma só vez e derrama o seu sangue para nos remir de uma só vez do poder e da condenação do pecado. Jesus morreu em nosso lugar. Sua morte é poderosa o suficiente para nos redimir de todo pecado, para nos perdoar de qualquer circunstância que outrora nos envergonhava. É horrível sentir vergonha por uma coisa que fizemos e sabíamos que não era para ser feito. Então, nós precisamos sempre entender uma coisa, que o pecado que nos afasta de Deus é também o pecado, é também, como que a gente pode dizer, é também o motivo que deve nos aproximar dele. Quanto mais nós reconhecermos que estamos sujos, que estamos em pecado, mais nós devemos nos aproximar de Deus. Quem nos mostra isso é o filho pródigo. Ele está dentro do chiqueiro, ele está todo sujo, mas lá dentro do chiqueiro, ele olha e fala, quer saber? Eu vou voltar para o meu pai. E ele volta para o pai. Quer dizer, o mesmo pecado que o estava afastando do pai é o que faz ele voltar. Por quê? Porque só em Cristo há perdão de pecados. Só em Cristo há perdão de pecados. Só em Cristo há salvação. Só em Cristo há libertação. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por isso que ser cristão, ser santo, não é não pecar. Não é verdade? Porque o pecado habita em nós. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 14. Então nós pecamos porque o pecado habita em nós. Agora, pior do que pecar é permanecer pecando, é permanecer no pecado. Pior do que se sujar é permanecer na lama, é permanecer na sujeira, porque isso nos leva ao caminho da iniquidade. Lembra? Iniquidade é o pecado cometido de forma proposital, sem qualquer intenção de arrependimento. Não, é uma vida entregue ao pecado. Por isso, pior ou melhor do que ter vergonha de pecar é não tenha vergonha de voltar, de se arrepender, de pedir perdão, porque em Deus há perdão, em Deus há libertação dos nossos pecados, não é? E agora não tem mais nenhuma condenação. Por quê? Porque agora nós temos Cristo e nós estamos em Cristo, não há mais condenação. Eu nasci de novo. O texto de referência para a nossa lição conta a história de um mestre judeu. Ele está falando lá de Nicodemos. Nicodemos, conhecedor da lei, vai ter de noite com Jesus. E aí, como é que faz? O que eu faço? As pessoas tinham uma ideia naquela época que havia algo que eles podiam fazer. E do ponto de vista dos líderes judaicos, isso é compreensível. Por quê? Porque era assim que eles criam, era assim que eles viviam. Eles achavam que era o que eles faziam, que garantia alguma coisa para eles diante de Deus. E muitos de nós pensamos assim. Muitos de nós pensamos que é por causa daquilo que eu faço, ou por causa daquilo que eu deixo de fazer. Então Nicodemos vai com esta mentalidade que é a mesma do jovem rico, que eu faço para ter a vida eterna. E aí Jesus vai dizer para ele, e vai mudar completamente a visão que ele tem, quando Jesus vai dizer para ele, olha, você tem que nascer de novo. Não é nada que você faça, não é nada que você não tem como pagar, você tem que nascer de novo. E como é que o homem nasce de novo?
Para nascer de novo, o homem deve crer que Deus enviou Jesus Cristo a fim de que não perecêssemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse aqui é o 16. Olha o 17 de João 3. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Tá certo? Então o resultado dessa entrega de Deus, Pai, é a vida eterna a todos quantos crerem no presente de Deus, que é a salvação. Então, através de Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura quando cremos de todo o coração, com toda a nossa força e pensamento, que Jesus é o Cordeiro de Deus. E quer saber como eu sei se eu nasci de novo ou não? É só analisar o comportamento. A Bíblia diz que quem agora está em Cristo, nova criatura é. É uma nova mentalidade, é um novo pensamento. Olha o que diz 1 João 3. Olha só, 1 João 3. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. E qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo assim como Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Agora preste atenção. E vós sabeis que Ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca ou não vive pecando, né? Gosto mais dessa versão que diz não vive pecando, não vive na prática habitual do pecado. Peca porque o pecado ainda está em nós. Qualquer que peca ou que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixeis homens algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, por que nós ainda pecamos? Porque o pecado habita em nós. Mas o pecado para nós não é mais uma prática normal, uma prática habitual, tá certo? Então, o crente que de fato ele nasceu de novo, ele quando ele peca, ele procura o perdão de Deus. Olha nessa outra versão aqui, diz assim, ó, versículo 6. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não conhece nem entende quem ele é. Olha o 9. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Então, para quem é nascido de novo, o pecado é um acidente, é uma casualidade. Então, logo se identifica que pecou, corre para buscar o perdão de Deus. Quem não nasceu de novo, vive na prática habitual do pecado. E mesmo identificando que tal comportamento é pecado, ele não é mais sensível à palavra de Deus. Ele não se vê no dever de buscar perdão. Agora, o nascido de novo, olha isso aqui, olha isso aqui. Como saber que eu nasci de novo? O crente que nasceu de novo evita o pecado a todo e qualquer custo. E quando peca, ao perceber que pecou, imediatamente se humilha, pede perdão a Deus e decide não pecar mais, ainda que peque, porque o pecado está em nós.
Mas o compromisso de quem nasceu de novo não é mais com o pecado, porque o pecado é sinal de morte dos que ainda estão mortos, a prática habitual. Mas quem nasceu de novo ganhou nova vida em Cristo e, portanto, o pecado já não lhe domina mais. Por isso, quando um pecado é praticado, ele é admitido, reconhecido, confessado e abandonado. Porque quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço, boa semana e até a próxima aula. Fiquem com Deus.